Neste momento, faremos a formação da nossa mesa principal, convidando para recepcionar os demais integrantes o presidente do PDT de Nova Friburgo, Ounei Botelho. Convidamos o vice-presidente do PDT Nacional, deputado, ministro, governador e pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes. A nossa liderança, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Nosso amigo, companheiro, deputado estadual, Luiz Martins. O nosso prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo. Nossa liderança do PDT, nosso vice-prefeito de Nova Friburgo, Marcelo Braune. Formando a mesa, nosso ex-deputado, ex-ministro, Brizola Neto. Vice-presidente do PDT do Rio de Janeiro, José Bonifácio. Convidamos o vereador, líder do PDT na Câmara Municipal de Nova Friburgo, Joelson do Pote. E para colocar uma mulher na mesa, nossa vereadora querida PDT de Cordeiro, Jussara. Por favor, todos tomem assento. A palavra ao presidente do PDT de Nova Friburgo, nossa liderança, amigo, companheiro Ounei Botelho. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande, numa quarta-feira, estar recebendo vocês aqui. E prazer maior ainda, porque nós estamos sempre juntos. É receber uma liderança nacional como o Ciro Gomes aqui conosco na nossa cidade, né, um amigo, Carlos Lupe, que é a minha liderança política, sabe, é o cara do PDT que luta pelo trabalhismo, pela educação em tempo integral. Eu conheço há mais de 20 anos e ele segue na mesma batida, sabe, com as mesmas coerências. Eu fico, Lupe, muito feliz em estar te abraçando hoje aqui em nome de todos os friburguenses. Está recebendo, e eu estava comentando com o nosso futuro presidente Ciro Gomes, que muitos de vocês que estão aqui hoje não estão só pela liderança do PDT, pelo Ounei, pelos amigos, é pelo trabalho que o deputado Luiz Martins fez na Assembleia Legislativa. Que é um deputado que na semana passada conseguiu fazer com que fosse publicado não incentivo fiscal, mas deu aos distribuidores e aos atacadistas a oportunidade de brigar de igual para igual com os atacadistas de outras cidades, de outros estados. Então, Luizinho, muito do que é dessa mobilização que está aqui é pelo seu trabalho. No setor metal mecânico, conseguindo também uma condição de trabalho. No setor têxtil, conseguindo também até 2032, é o limite maior que você consegue para esse incentivo fiscal. Você estava brigando com isso na época da enchente. Então você é um deputado que é aqui de Nova Friburgo e vem fazendo um belo trabalho junto com a gente. Então, Luizinho, eu te agradeço muito por também estar te recebendo aqui na minha cidade, na cidade de todos que estão aqui. E veja você, a liderança que você tem. Eu estou falando Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Carmo, Subidouro, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, aonde você, junto com o seu gabinete, junto com a ajuda de toda a sua assessoria, vem trazendo essas pessoas junto com você. Não é aquele deputado que vem de 4 em 4 anos, pedir voto aqui e some, não. Você está aqui conosco todos
esses 4 anos que você foi eleito e agora mais esses 2. Eu vejo aqui o meu vice-prefeito querido, Marcelo Brown, também do meu partido, uma pessoa que não tem predicados para falar dele. É uma pessoa que só entra para somar. Ele não divide nada, ele está aqui para fazer com que as coisas aconteçam. Marcelo, eu agradeço muito por você ter pegado esse pedaço do PDT, de ficar um período para depois eu reassumir e você estar na vice-prefeitura, ajudando também o meu igual amigo, prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo. Sei, Renato, que esse ano não foi fácil, mas ele está acabando. E ano que vem, nós vamos mostrar a diferença que nós vamos fazer nessa cidade. Vai ser o melhor ano de Nova Friburgo, que eu já vivi com 57 anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Você está saneando a prefeitura, você está buscando fazer a prefeitura o que não foi feito até aqui. E eu conto com você para que você conduza essa cidade nos 200 anos, que vai ser em maio, e nos próximos, que ligue esse caminho para a gente seguir esse desenvolvimento. Zé Bonifácio, que é querido, Joelso, Jussara, Brizola Neto, que é uma liderança também querida do Rio de Janeiro, que tem aí, né, no seu avô as grandes brigas, e eu sei como você é bom de briga. Eu já vi você brigando em prol da educação, em prol do trabalhismo, então eu sei como você é bom de briga para isso. Eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui, e esse jovem amigo da juventude. Mas, assim, sendo muito rápido, porque nós estamos aqui para ouvir um pouco do nosso presidente, candidato a presidente Ciro Gomes. Desse tempo que ele passou fora do país e que está aqui, o que ele estudou, é um homem de fibra, é um homem que eu aprendi a admirar, Ciro, pelas ações, pelas posições. Aí hoje no Brasil nós precisamos de homens com posições. Não dá mais para dar jeitinho nas coisas, não. Agora a gente tem que fazer com que as coisas efetivamente aconteçam, Manuel do Pote. Você sabe, você já viveu, você como um dos veteranos aqui da casa, na política, na vida, na experiência, você sabe da importância de termos um homem no comando do país como Ciro Gomes, e de termos um prefeito como Renato Bravo, porque eu sou municipalista. Eu vivo em Nova Friburgo, eu não vivo no estado do Rio, eu não vivo no Brasil, eu vivo em Nova Friburgo. É onde precisa se fortalecer, é na nossa cidade. É onde o vereador toda hora bate na porta dele, é na porta do prefeito, é na porta do vice-prefeito, é na padaria, sabe, procurando soluções. Então, eu tenho no Ciro uma representação para mim e um exemplo de trabalho, de força, de dedicação. Então, obrigado a todos vocês pelo chamamento no dia de hoje de estarmos aqui, e agradecer de coração e pedir a vocês que não falem que não vão participar da política, não, porque ela vai direcionar as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Não poderia deixar de falar na minha esposa, na minha nora e na minha neta, que também estão aqui. E eu fico muito feliz com isso. Obrigado, fiquem com Deus e bom encontro para nós. Essas palavras do nosso presidente Ourei Botelho, registrando a presença da secretária de Educação, representante do PDT de Duas Barras, a querida Albertina. Um registro especial aos integrantes da Executiva Municipal do PDT de Nova Friburgo, nossos companheiros Joel Duarte, Bruno Calderaro, Jorge Marques e Mesquita. Passando a palavra agora ao vereador Joelson do Pote, que falará em nome de todas as lideranças dos municípios da região. Boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer que é uma honra aqui falar em nome dos vereadores, demais vereadores de toda a região aqui do PDT. Vejo aqui também ex-vereadores aqui do nosso município. Quero saudar aqui o presidente Bonei, vice-prefeito Marcelo Brown, prefeito Renato Bravo, Ciro, nosso futuro presidente. Quer dizer que é uma honra muito grande participar de uma mesa aqui com Vossa Excelência. Eu digo que você me representa, principalmente a sua voz contra esse golpe, que a gente sabe que esse golpe foi dado. Se não fosse esse golpe, o pessoal que está lá jamais só chegar através de golpe. Mas esse golpe tem fim. Em outubro de 2018, esse golpe acaba. Eu quero dizer
todos vocês aqui. Eu não posso deixar de cumprimentar meu pai, Mané do Pote, vereador de 4 mandatos, subprefeito do distrito. É uma honra muito grande fazer parte do PDT. O sistema eleitoral nem sempre permite você ir para um partido que você se identifica, né? A gente, infelizmente, mas eu quero dizer, sempre falei aqui quando eu fui do PDT, a honra que eu tenho de fazer parte do PDT. Você não pode falar do PDT sem falar em Leonel Brizola, sem falar em Darcy Ribeiro. A honra é muito grande também Ciro, que está aqui ao nosso lado. Cumprimentar também todas as mulheres aqui, minha esposa Soraya, meu filho Daniel, meu sobrinho Kiko. Ciro, rapidamente falar sobre a cidade. Talvez você não saiba, mas você está aqui na capital da moda íntima, na capital da metal mecânica e na capital da agricultura. Talvez o senhor não sabe que a maior produção agrícola do estado do Rio sai daqui, do distrito onde eu moro. A maior produção de couve-flor do Brasil sai daqui. A segunda maior produção de morango sai daqui. E a segunda maior produção de flor de pote também sai de Nova Friburgo. Então, o cenário político é muito importante no nosso município aqui no estado do Rio. E é isso que eu tinha que falar, mas quem tem que falar aqui é o Ciro e é uma honra muito grande recebê-lo. Boa noite a todos. Obrigado, Joelson. Com a palavra agora o nosso prefeito, Renato Bravo. Uma breve palavra, porque o que nós queremos mesmo é ouvir o nosso futuro presidente, Ciro. Eu gostaria de cumprimentá-lo, Ciro, cumprimentar o Lupe, cumprimentar o Onei, Marcelo, e cumprimentando vocês, eu estendo um cumprimento a todos os membros aqui da mesa, a todos vocês aqui presentes. O vereador já apresentou bem os nossos produtos na cadeia produtiva que Nova Friburgo tem, mas eu tenho certeza absoluta que o senhor, enquanto presidente do Brasil, vai nos dar o prazer de, antes de tomar posse, de estar aqui em Nova Friburgo, para que nós possamos comemorar juntos. Eu tenho certeza absoluta disso. A revolução que o senhor fez no estado do Ceará mostrou claramente como é que se deve fazer um modelo novo de gestão. O senhor que trabalhou na efetivação do Plano Real, com o presidente Itamar Franco como ministro da Fazenda, é um orgulho para todos nós brasileiros, por sua seriedade, por sua competência. E o senhor aqui em Friburgo está muito bem acompanhado do Onei, que é uma liderança política, que é uma liderança empresarial, que é um homem de bem, um homem de família, um batalhador por nossa cidade, pela região. Eu tenho certeza absoluta que o Onei será ministro de Estado quando o senhor for presidente da República. E eu gostaria também de cumprimentar o Marcelo Browne, que é o nosso vice-prefeito, numa dobradinha, Ciro, numa dobradinha que teve a bênção do Lupe, do Luiz Martins e do Onei. Uma dobradinha que deu certo. Eu e Marcelo estamos igual Pelé e Coutinho. Eu sou o Coutinho, ele é o Pelé. E nós estamos adotando aqui, inclusive, ministro Lupe, ministro Ciro, presidente Ciro, melhor dizendo, vamos chamar logo de presidente, perder a cerimônia, né? Nós estamos adotando aqui uma prática de neném prancha. Saudoso botafoguense, presidente do Botafogo, que ele usou uma expressão: quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. O senhor se deslocou, veio a Nova Friburgo, sinta-se abraçado, e nesse momento eu lhe entrego a chave da cidade para que o senhor possa nos ajudar verdadeiramente. Um forte abraço, muito obrigado. Nosso prefeito Renato Bravo. Passamos a palavra agora à nossa liderança, o deputado Luiz Martins. Amigos, boa noite. Quero aqui saudar meu irmão, o Onei Botelho, saudar lá o nosso vereador Cascão, a vereadora Jussara Barrada de Cordeiro, que é presidente do PDT lá, nosso Joel do Pote, o Ciro Martins, o nome dele, o pai dele aí, registrar isso aí. Meu irmão Zé Bonifácio, ele é indiscreto, ele não guarda um segredo. Meu irmão Zé Bonifácio, meu prefeito Renato Bravo, Marcelo Browne, nosso presidente da Juventude, nosso deputado federal Brizola Neto, meu irmão, meu amigo, presidente do PDT,
Carlos Lupe, que muito me honra estar ao seu lado e você ser meu líder. Que é uma satisfação imensa caminhar com o Ciro, que é uma pessoa igual a gente. Eu quero aqui, estava refletindo, isso tudo, Ciro, que o Onei falou, eu só conquistei porque eu conheci o Onei, deputado estadual, e eu era funcionário na LERJ. Então, o meu mandato, em cima da questão da produção, da questão do segmento texto, dos atacadistas, tudo isso, das padarias, a redução de ICMS, foi a primeira coisa que conquistamos junto, eu e o Onei. Então, o mandato é uma coisa só. Eu acho que melhorou muito o meu mandato, com essa demanda que o Onei tinha, no decorrer do seu mandato, e transferiu para o nosso. Foi uma conquista dele, nossa, porque ele mobiliza cada segmento da sociedade civil participando de cada decisão. Então, isso não é uma conquista do deputado Luiz Martins, é uma conquista de Friburgo, do Onei, de cada um. Eu vejo o diretório, isso aqui é o diretório que reúne. Eu estava me lembrando agora, Marcelo Brown e nosso prefeito Renato, a convenção que escolheu os dois foi aqui, só que estava invertido, o palco era para lá, e ninguém acreditava, não é verdade, Renato? E vocês? E o Onei chegou para mim e falou, nós vamos ganhar as eleições. Eu falei, e eles foram para a rua, andaram para caramba, o Onei estava certo, teve a colaboração, a ajuda, Brizolinha, do outro companheiro, Jairo, que foi de fundamental importância para a vitória do Pelé e Coutinho, Coutinho e Pelé aqui. Então, isso tudo nos lembra coisa boa. E eu tenho certeza que foi uma cidade muito sofrida, não só pela tragédia de 2011, mas pelas administrações que passaram aqui. Reconstruir, não só territorialmente, geograficamente, mas reconstruir administrativamente está sendo muito difícil, mas eu tenho certeza, porque é um conselho que eu vejo, trocando ideias, o Renato é um cara democrata, não se diz um prefeito, reúne com todos e define junto, isso que é importante para nós. E dizer a vocês, companheiros, que a gente vai entrar no processo eleitoral em 2018. A grande mídia quer conduzir o eleitor a não votar ou votar nos candidatos dele. 70 deputados estaduais serão eleitos, queiram vocês ou não eu. 46 deputados federais serão eleitos. Presidente da República será eleito, governador, senador. Então, a participação nossa é de fundamental importância nas eleições. Eu estou falando aqui porque eu sei que é um segmento politizado. E nós, do PDT, essa é a virtude do Lupe, eu falei lá em Cachoeira, falo onde eu estou, nós conseguimos chegar onde nós chegamos pela luta do Lupe na reconstrução do PDT. Porque ninguém acreditava, depois da morte do avô do Brizolinha, no PDT em 2004. Ele só reconstruiu, estou lá no segundo mandato, com maior orgulho. Mas o trabalho que ele realiza é de credibilidade, por isso que nós trouxemos ontem o melhor prefeito, com toda a licença, Renato, do Brasil, que foi o Rodrigo Neves, que acreditou no trabalho não só do Lupe, mas principalmente do Ciro. Eu estou me alongando porque a gente que anda com o Ciro fica cada vez mais aprendendo com ele, da sua sabedoria, do entendimento dele de Brasil, de país, de todo o segmento. Isso que nós precisamos, alguém que vai e discuta. Ninguém um ano antes está andando e conversando e colocando para nós o seu conhecimento. Tem alguns que querem chegar à presidência sem ter nenhuma experiência administrativa. Ele foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, ministro do Estado do Itamar Franco, foi um dos que trabalharam no Real. Então, a gente está com oportunidade, está no melhor partido do país, que é o PDT, que a gente tem o legado do Brizola, que é o trabalhismo, que é a educação, que o Lupe tratou como ninguém. E nós vamos avançar. Então, Ciro, eu estou aqui na minha cidade, muito satisfeito. Você está aqui, o Onei lutou por isso. E a sua palestra hoje vai repercutir em toda a região. Em toda a região, Bom Jardim,
Cordeiro, Duas Barras, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Macuto. Então é importante e vocês tenham o meu reconhecimento por ter, uma quarta-feira, vindo aqui, ouvir de política, mas de uma pessoa séria, respeitável, que entende o Brasil como ninguém, e principalmente o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns a vocês e parabéns, Onei, por esse evento. O nosso deputado estadual Luiz Martins. Queremos registrar a presença do Ângelo Jaquel Júnior, que é secretário municipal de infraestrutura. E informar a todos que estamos em transmissão ao vivo pelas redes sociais para todo o Brasil e o mundo, e convidar a todos depois que entrem na nossa TV, pdt.org.br. Agradecer a presença e registrar também a importante presença e cobertura da imprensa local, regional, estadual. Muito obrigado a todos os veículos de comunicação presentes nesta noite. Convidamos agora o nosso presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Obrigado. Vai derrubar a juventude? Não pode. Em primeiro lugar, boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite. Boa noite. Todos nós estamos aqui para ouvir esse que eu costumo dizer que está devolvendo a esperança ao povo brasileiro, Ciro Gomes. Mas eu queria só em 2 minutos dar um testemunho de como é difícil fazer política, gente. Não é fácil. A gente está andando por aí, eu estou há 37 anos nesse partido, esse partido existe há 37 anos. Eu era um modesto jornaleiro, pequeno como eu sou hoje, com mais oportunidades que Deus me deu pelas mãos de Leonel Brizola. Consegui um sonho, né, que é substituir a referência, uma paixão da minha vida, que foi Leonel Brizola. Então já sou um homem realizado. Mas no dia, Carlos Dautis Brizolinha, 21 de junho de 2004, que nós fomos colocar o corpo físico do Brizola no tubo, ao lado de Dona Neuza Goulart, de João Goulart, e um pouquinho distante, mas no mesmo cemitério, que estava Getúlio Vargas. Eu olhei, lá em São Borja, eu olhei para aquele momento e me lembro toda hora, dizendo o seguinte: mas logo eu, olha a minha envergadura, qual é o meu tamanho, quem sou eu para substituir uma lenda da história republicana brasileira? Um homem que tem uma página, não é de bronze não, é de diamante, que foi a cadeia da legalidade. Estudem isso. É o único momento que a sociedade civil brasileira impediu um golpe. Único, não tem outro. Pela voz, pela força do seu carisma, pelo seu amor à pátria. E um jornaleiro substituir ele. Olha o que é o destino da generosidade que só uma nação como a brasileira pode permitir. Eu, naquele momento, fiz uma promessa para mim mesmo, como eu fiz no dia que eu perdi meu pai. No dia que eu perdi meu pai com 13 anos, todo mundo só me chamava de Carlinhos, que é meu primeiro nome, Carlos Roberto Lupe. Eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, a partir de hoje eu sou Lupe. Não quero mais ser chamado de Carlinhos. Porque foi o único bem que meu pai deixou, eu sou meu nome. Até minha mãe hoje, graças a Deus, com mais saúde do que eu, me chamo de Lupe. É o orgulho que eu tenho. Quando eu vi o corpo de Brizola ir para aquela passagem terrânea, não acredito na morte, não acredito mesmo, nada mata o espírito, nada mata a vontade, nada mata o amor, nada mata a pátria. Eu prometi para mim mesmo que eu ia lutar para fazer esse partido, um partido que merecesse estar à altura da sua história e realizar os seus sonhos. Sonho de um Brasil mais justo, sonho de um Brasil que não tenha criança abandonada, sonho de um Brasil que não tenha nenhuma criança sem escola, sonho de um Brasil que não tenha miséria, que não tenha ser humano na rua e a gente passando, não tendo nem acessibilidade de estender eles a mão, para às vezes dar um pedaço de pão, para às vezes lhe dar uma aberta, para às vezes lhe dar uma roupa velha. Essa sociedade que Brizola sonhou, ela toca o coração de muitos sonhadores, muitos brasileiros, como você, como o prefeito Renato, o nosso vice Marcelo, o meu irmão de vida, Luiz Martins, mas ela está tocando profundamente o homem que eu tive a felicidade de, durante 12 anos, para ser mais preciso, para ficar no 12, que eu consigo, que adoro esse senhor. 12 anos lutando desde a eleição de 2002 para trazer esse brasileiro, esse patriota, esse guerreiro do povo brasileiro, Ciro Gomes para o PDT, para continuar sua luta pelo Brasil. E o destino quis que
Um ano e meio atrás, mais ou menos, ele viesse para cima. Hoje, o Ciro tem esse fio de esperança para a gente. De esperança de um Brasil que possa acreditar em homens que tenham seriedade, não só na palavra, mas no seu comportamento, na sua vida pregressa, viu, Zé? Na sua história de vida. O Brasil está precisando de seres humanos, homens que liderem, homens e mulheres, que liderem com firmeza, desculpa o tema, não tem outro, sem rabo preso com nada e com ninguém. Que tenha coragem, que tenha ousadia e que tenha profundo amor à pátria. A pátria somos todos. Então, companheiro e amigo Ciro, com a sua permissão de chamá-lo assim, eu quero apenas dar esse testemunho, o orgulho que é o PDT, modestamente, um instrumento dessa causa. Para mim, pessoalmente, como um abençoado que fui de ser um instrumento desse instrumento. E para o Brasil, que vai voltar a ter esperança. Eu termino dizendo, eu sou metido só, mas não sou poeta. Uma vez o garoto escrevendo, eu entrei num túnel, apagou a luz, a gente não enxergava o fim. E olhando aquele final do túnel, eu vi um solzinho, um feixezinho de luz, que para mim é o que está acontecendo no Brasil. O Ciro é um feixe de luz para iluminar a terra brasileira. Nos ajude, trazendo luz para o povo brasileiro. Nosso presidente nacional, Carlos Lupe. Então, nosso convidado especial dessa noite, convidamos agora para o uso da palavra, Ciro Gomes, ministro, deputado, governador, candidato do PDT à presidência da República. Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida do Rio de Janeiro, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida dessa região serrana do Rio, meus irmãos, minhas irmãs de Nova Friburgo. Eu faço um rápido protocolo para meu prazer, cumprimentando, muito agradecido. Vocês vejam como eu sou um homem feliz, né, ser mencionado com tanto carinho, com tanta generosidade, por tanta gente boa, tanta gente querida, amigos velhos, irmãos que a vida me deu, como Carlos Lupe, amigos novos, gentis e generosos que oferecem a chave da sua cidade, como o nosso prefeito, o Renato Bravo, enfim. E eu, então, antes de refletir consigo o que nós vamos conversar, eu cumpro esse protocolo, cumprimentando o presidente nacional Carlos Lupe, meu amigo e irmão, e só por confiar nele é que eu voltei para a vida pública, eu tinha decidido já me afastar. Meu caro amigo, companheiro querido, que é uma referência para todos nós, os antigos do PDT e os novos que chegamos aqui, já ficamos logo ouvindo quem são os mais queridos, e o Alnei Botelho é um dos mais queridos, quase do PDT. Esse outro amigo querido que lidera líderes na Assembleia, num momento difícil da vida do Rio de Janeiro, não é simples o que está acontecendo, nem será golpe de frase feita, moralista de duela, que vai se resolver o problema do Rio. Meu caro amigo Luiz Martins, eu te cumprimento com muita alegria na tua terra e agradeço muito o privilégio de estar com você. Quero mais uma vez agradecendo, cumprimentar o prefeito, nele todas as lideranças de outros municípios que estão aqui, Renato Bravo, nosso prefeito, ao Marcelo Brown, nosso vice-prefeito, Pelé Coutinho Pelé, eu já tenho ouvido falar dessa dobradinha aqui. Eu, mais o Lobo, somos um pouquinho mais novo, nós somos Neymar e Gabriel Jesus. Neymar e Gabriel Jesus. Ele é o Neymar, eu sou o Gabriel Jesus, que é o mais novo. Só falta um pouco. Também temos essa coisa, nós vivemos brincando o tempo todo, porque vocês vão ver já a amargura com que a gente sente os problemas do Brasil não será enfrentada se a gente não se retemperar, pelo menos na relação pessoal, familiar. Deixo que eu cabo de cumprimentar aqui meu querido companheiro, ministro, colega meu, deputado federal, referência também do nosso partido, Brizola Neto, cumprimentar todas as vereadoras e vereadores, suplentes de vereador, que são uma força importante da nossa luta, nas pessoas do Joelson do Pote e do seu pai, Manuel do Pote, que bota juízo, né, no Joelson, o Carlos Alberto, que a turma chama de Cascão, né, mas e a Jussara, que é a mulher da mesa. Né? Na próxima mesa, por favor, Ney, vamos melhorar um pouquinho essa parcela aqui. Eu me sinto meio mal assim com essa desproporção. Enfim, quero cumprimentar o que é mais importante na minha pregação,
que é a juventude brasileira, a quem eu atribuo uma responsabilidade de virar esse jogo, a pessoa do jovem Breno. E é para você, Breno, que eu ofereço a minha palestra hoje. Eu estou encarregado, pela combinação que nós fizemos aqui, de preparar para vocês uma boa noite de sono. Então eu vou conversar sobre problemas do Brasil, economia política, pistas de solução, diagnósticos, por algo ao redor de meia hora, o que eu sei há muito tempo, e eu já me desculpo antecipadamente, mas o país, o Brasil, não é para amadores. E creio, vou ser muito omisso, porque a situação brasileira pede uma reflexão muito profunda de todos nós. Mas como o auditório é muito inteligente, por média, a minha tarefa hoje é facilitada. E no fim, eu tentarei responder questionamentos, perguntas, ouvirei sugestões, ouvirei críticas, ouvirei contestações ao que eu penso, porque eu ando pensando em coisas que não são muito comuns de serem aceitas pela elite brasileira. Repare bem, eu tenho procurado dizer, vou repetir para vocês, que nós não podemos aceitar de hoje em diante que o Brasil seja reduzido a um fla-flu, não é? De mau gosto, que está descambando para o ódio, para a violência, que quer repartir o brasileiro entre coxinhas e mortadelas. Não é assim que o Brasil é. O Brasil é muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais maravilhoso e muito mais complicado do que essa redução, que foi muito conveniente por um tempo para os políticos de São Paulo, porque eles impuseram o PSDB e o PT, foram talvez as duas melhores criações da democracia brasileira. O PDT já vem de antes, e a democracia brasileira criou essas duas novidades, para assim dizer, a social-democracia do PSDB e a social-democracia do PT. Era óbvio que os dois deveriam cooperar na vida brasileira, meu caro Bonifácio, que também é outro dos mais queridos do nosso PDT. É óbvio que os dois deveriam cooperar, mas em São Paulo eles se atritaram e a partir daí fizeram o Brasil esse racha que chegou a derrubar 2 dos 4 presidentes que o Brasil elegeu na democracia. Não tem nação do mundo que sustente qualquer projeto com esse nível de grosseria, de ódio, de instabilidade que a política brasileira está experimentando. Se isso é verdade, nós precisamos fazer com que o debate de 2018 não seja um debate entre Chico, Manuel e Maria. Eu suponho, de boa fé, e por respeitar os meus ilustres adversários potenciais, que só chega para disputar a presidência da República, se fosse assim, né? Gente que já foi experimentada, que já foi examinada, que tem a ficha limpa, que tem alguma vivência, que conhece de alguma forma o país, mas não. No Brasil nós estamos tão estranhos que estamos chegando a fazer a apologia da ignorância. Então o que eu quero propor é que a gente imponha ao debate, enquanto formos capazes, isso é tarefa para todos os partidos, todas as correntes, todas as facções, todas as ideologias, porque o problema, gente querida, como eu vou tentar descrever, é tão grave que não tem solução se a gente não abrir um diálogo, sabe, entre pessoas diferentes, entre ideologias diferentes, e ferir esse diálogo de boa fé, respeitando para que aquele a quem a população entregar a sorte do país não seja simples e puramente sabotado, destruído, impedido de governar, como tem acontecido no Brasil. Deveria ser obrigado, não vai ser por lei, vai ser por pressão do povo. Nós precisamos obrigar isso. Se eu participo desse debate, não tem conversa. O cara me chamou de feio, eu vou dizer, responda as 2 perguntas. E isso que deveria ser o debate, obrigar os políticos, os partidos, a sociedade, a comunidade, as universidades a responder 2 perguntas. Primeiro, o que aconteceu para o Brasil chegar onde chegou? O que aconteceu? O que está errado na institucionalidade? O que está errado nas leis? O que está errado na política? Quem são os responsáveis para que o país chegue a este fundo do poço, da mais grave crise, porque ela é não só sob o ponto de vista econômico, mas é uma crise de muitas caras. Porque diante desse tormento que eu resumi aqui, eu poderia descansar mostrando indicadores de saúde pública que espetam o espinho do medo no coração da família brasileira de precisar da rede de saúde e cair nessa coisa monstruosa que está virando o serviço público de saúde no nosso país.
Eu poderia descansar aqui com números de educação para voltar a pensar numa agenda, mas repare, é preciso ir ao ponto. As coisas estão erradas e isto precisa ser entendido, porque senão não conseguiremos responder a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: como virar esse jogo? Como tirar o Brasil deste atoleiro de uma crise moral, intelectual, uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, uma crise de valores, em que nós simplesmente perdemos a própria noção de amor à pátria, perdemos a própria estruturação da família como referência e vamos nos queixar do flagelo da droga. Estudei muito esse fenômeno. Um terço da população carcerária brasileira, que já chega a 700 mil pessoas, são jovens, presos em flagrante com pequeníssimas quantidades de droga, e que no dia que passa a porta do presídio, são obrigados a se filiar a uma facção criminosa de alta periculosidade, senão vão ser estuprados ou assassinados na primeira noite, dentro dos presídios que viraram universidades do crime. Ante a absoluta omissão do Estado Nacional Brasileiro, da autoridade, do Estado de Direito Democrático. E isso é o que me faz caminhar pelo Brasil. Eu tinha pensado já em largar a política, não por desamor, não por qualquer tipo de frustração. Eu tenho a sorte, o privilégio de que os meus defeitos, onde eles são mais conhecidos que a minha terra, no Ceará, eu nunca perdi uma eleição, nem uma vez sequer. Nem para mim, nem para os meus amigos a quem eu apoio. E veja, não tem uma TV, não tem uma rádio, não tem uma padaria das grandes, nada. Meu mundo é o mundo universitário, é o mundo acadêmico, e eu fiz uma opção porque não me interessa outra coisa. O que eu amo de paixão é o povo brasileiro, a partir daquele pedaço querido a quem eu servi mais perto, que é o Ceará. E eu não lhes digo isso por qualquer tipo de vaidade, eu quero só dizer que eu volto para a luta, porque não é possível que qualquer brasileiro que tem um mínimo de coração e não tenha posto uma pedra no coração, no lugar do coração no peito, e podendo ajudar, não venha para a luta ajudar. Essa é a minha responsabilidade, eu vou encará-la com todo entusiasmo. E aí eu lhes digo, o Brasil está assim, porque o velho modelo que nos tangeu, pelo gênio de Getúlio Vargas, pelo gênio de Brizola mais recentemente, pela influência de Getúlio e Brizola com Juscelino Kubitschek, João Goulart, o Brasil montou uma estratégia de desenvolvimento, ali quando acabou a Segunda Guerra Mundial, só para vocês entenderem rapidamente, que nos tirou do nada e nos transformou na 15ª economia industrial do mundo. Atenção, jovens, meu caro Breno, a quem hoje está desencantado com a política, quem hoje está descrente, deprimido, vá ao livro. O mundo e a literatura internacional chama o esforço nacional desenvolvimentista brasileiro de milagre econômico. Porque ninguém no mundo, agora a China está nos passando, tinha conseguido em 30 anos sair de uma economia rural em que a gente vivia plantando para comer, ou tirava os excedentes de meia dúzia de latifundiários escravistas, reacionários da República Velha, na monocultura do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. E em 30 anos, o gênio político brasileiro produziu a 15ª economia industrial do mundo. As fechaduras que saem de Nova Friburgo, eu conheço um pouquinho mais, porque eu sou ligado nessa coisa da indústria, penso muito, são, veja bem, no pequeno interior, proporcionalmente aos tamanhos das grandes cidades, sai uma indústria de altíssima maturidade tecnológica, que ganhou escala e exporta até para o estrangeiro, produzida aqui pela mão do povo brasileiro de Friburgo. Vocês acham que isso ia acontecer se não tivesse tido um modelo econômico, um modelo de economia política que favoreceu, que buscou, que perseguiu, que cooperou, que se preocupou em germinar essa indústria? Não aconteceria. Pois bem, esse modelo foi construído com alguns atalhos e a maior parte desse modelo foi usurpada pelo período autoritário. Um dos atalhos é que o Brasil adia eternamente, lá como hoje, e aqui eu fico mais chato ainda na minha reflexão, mas a gente precisa entender o que aconteceu com o Brasil, porque se a gente entender o que fazer, vai ficando meio claro. Lá atrás, e como hoje, o Brasil adia eternamente o conflito político de construir o seu próprio capital, porque nenhum país do mundo sustenta desenvolvimento baseado no capital dos outros.
Como nenhuma empresa jamais vai prosperar se ela não germinar o seu próprio capital e ficar dependente de capital dos bancos. Só quem vive nisso sabe o que é que significa um negócio render para pagar o desconto de duplicata a R$ 1,50, a R$ 1,75 de taxa de juros por mês. Então, repare bem, o Brasil adia, para evitar os conflitos políticos, na ditadura especialmente, e resolve fundar o desenvolvimento do país na criação de uma dívida externa. E aí começam os nossos problemas contemporâneos. A dívida externa, na época, era de muito longo prazo e muito barata. O Brasil contratou por 30 anos créditos a 3 anos de carência, ou seja, tomava o dinheiro do prestador, tinha 3 anos para começar a pagar as prestações, 12 anos de prestações para pagar e juro médio de 3% ao ano. Aí não tinha erro, tomava o dinheiro desse jeito e abriu a Petrobras, de 3 anos depois do investimento feito, estava faturando 2 milhões. E eu ainda tinha 10 anos para frente para pagar o resto. Pegava dinheiro barato e abria a Eletrobras, pegava dinheiro barato e abria a Estrada Brás, abria o Aço Brás, abria o Brasil Brás moderno. Ou seja, produzimos a 15ª economia industrial do mundo, mas o fizemos baseado no capital dos outros. No ano 80, que é o ano que eu escolho para a gente entender que dia aconteceu a virada da tragédia brasileira contemporânea, no ano 80 esse juro de 3% passou para 29% em dólar. E todos os países do mundo que dependiam de fluxos internacionais de capital quebraram. O que aconteceu com o Brasil? Nós não tínhamos uma democracia. O mal que faz a ditadura, às vezes a gente bota na tortura, que é uma excrescência, que é talvez seja o ato mais covarde que algum ser humano seja capaz de cometer, é a tortura. Pois bem, a gente denuncia isso, mas também a emasculação, a castração do debate, produz tragédias coletivas como essa. Nós não podíamos debater economia no ano 80. Tínhamos uma ditadura. E toda a nossa reunião, que reunia o católico mineiro, conservador Tancredo Neves, o usineiro de Alagoas, Teotônio Vilela, o católico paulista, Ulisses Guimarães, conservadores, aos grandes progressistas, Leonel Brizola, Miguel Arraes, aos comunistas, Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, a esquerda católica que estava surgindo, que deu depois no PT, a gente só podia se reunir com essas diferenças tão graves se fosse ao redor de um tema institucional. Então não discutimos a economia. E isso virou um cacoete no Brasil, porque o mundo inteiro sabe que a discussão importante na política é emprego, é salário, é taxa de juros, é investimento, é infraestrutura e serviços públicos eficazes que custam dinheiro. Portanto, de novo, cai na economia para discutir de onde vem o dinheiro, para melhorar o ataque à violência, à segurança, etc, etc. Nós não podíamos discutir isso porque a briga era certa. Então, resolvemos tornar raso o consenso que estávamos certos. Anistia, eleição direta, constituinte. Ganhamos todas. Muito importante para a juventude que está descrente na política, a nossa geração, entre os 60 agora, ganhou todas. Eu acredito no milagre da política, não é porque alguém me ensinou, porque eu li num livro, ou meu pai me deu conselho. Não, nós ganhamos todas. E parecia que o inimigo era muito mais poderoso e invencível do que parece ser hoje. Era um inimigo que acabava a conversa na tortura, no exílio, na morte, enfim, na censura, na cassação, e nós ganhamos todas. Porém, ao ganharmos, aconteceu a tragédia da morte do Tancredo. E nós continuamos sem poder discutir o modelo, porque agora tratava-se de proteger o Sarney, que, por desgraça, virou o fiador da transição democrática. Lá fomos nós, e aí aparece a outra emergência, inflação. Aí ninguém mais discutia nada no Brasil. Ninguém discutia mais modelo econômico, produção, indústria, taxa de juros, só se discutia a caristia, do ponto de vista popular. Com razão. Nós chegamos a ter 84% de inflação, rapaziada, num mês. De novo, eu acredito no milagre da política, porque eu estava lá. Nós derrotamos esse flagelo que virou uma grande negociata, quando chegou um brasileiro, desenhado como Jeca das Minas Gerais, porque o Fernando Henrique tratou de desmoralizá-lo, porque era o único obstáculo às ambições egoístas do seu Fernando Henrique de comprar a reeleição, que era o Itamar Franco. Chegou na presidência da República, não tinha compromisso com a mamata
da correção monetária, do juro alto, e acabou a inflação. Eu já fui ministro da Fazenda, dessa vez eu vou mostrar na televisão minha assinatura lá no Real, eu tenho a cédulazinha guardada no quadro, e já o PT ficou contra, porque o Brasil, sem projeto, o Real parecia ser um truque para ganhar a eleição, como aqueles outros que aconteceram no passado, e eles leram errado o problema. Apesar de eu ter ligado para o meu velho amigo Lula, dizendo, olha, vocês estão errados, presta atenção, manda observar o que aconteceu no Chile, na Polônia, na Argentina, isto é para valer. Evidentemente, isso não é um novo projeto para o país, mas era uma espécie de antipirético, sabe como é? O remédio que toma para a febre, porque o problema do Brasil é a decadência do modelo. E o modelo não sendo consertado, apresenta-se um sintoma de uma doença da morte do modelo, que era uma febre, uma espécie de febre, que era a inflação. Todo mundo sabe que febre não é uma doença. Doença é infecção, e a febre é um sinal que o corpo da gente manda para a nossa inteligência para anunciar, ó, tem alguma infecção acontecendo aí na garganta, na urina, no pulmão, ou enfim, no rim, tem que dar uma olhada nisso, fazer uns exames e tal, mas não pode deixar a febre explodir de 40 graus, senão dá convulsão. Então a gente trata a febre e prepara o doente para fazer os exames e, quem sabe, tomar um comprimido, tomar uma injeção ou fazer a cirurgia. Mal comparando, isso foi o real. Nós derrubamos a febre espetacularmente, preparamos o doente para a eleição do Fernando Henrique para levar o doente para o hospital e fazer um novo projeto, um novo modelo, e o Fernando Henrique ficou tão feliz que levou o doente para a balada. Né? Em vez de levar para o hospital, levou o doente para a balada, meteu a reeleição e o país quebrou. Quebrou por quê? Precisamos entender isso, não é para fazer história, para entender o desafio presente, para responder a segunda pergunta, depois de entender o que aconteceu com o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? A inflação era uma severa perversão, e na hora que você acaba, o povo recebe um conforto de renda em 24 horas. No dia seguinte, 2 de julho de 94, o povo melhorou instantaneamente a renda. E o povo, ao melhorar instantaneamente a renda, vai na mesma hora ao consumo. E o país perdeu as condições de produzir, não está mais ocupado em construir um projeto de produção, que é o que nós precisamos, porque ninguém sustenta o consumo sem produzir e trabalhar. Mas nós alimentamos no Brasil, a partir dessa grande traição que o Fernando Henrique fez para o país, nós começamos a gerar no Brasil a ilusão do consumo sem produção. Onde é que a gente compensa isso? Comprando do estrangeiro, importando do estrangeiro aquilo que nós crescentemente fomos desaprendendo a fazer. Quem aqui não tem um celular? Agora dessa apareceu. Você não tem celular, me dê seu autógrafo. Fique pelo menos com um dos meus. Eu não aguento mais. Repare, um cidadão não tem celular, todos os outros têm. 100% dos celulares são importados. E não é o consumismo trivial. 80% dos remédios que o brasileiro toma são importados do estrangeiro. 80% do valor de um carro montado aqui em Resende são importados. Aquela parte rica do carro, os computadores, a luzinha, a mecatrônica, a suspensão dinâmica, tudo importado do estrangeiro. 100% da informática, 100% da eletrônica, da microeletrônica, tudo importado do estrangeiro. Resultado, o país abre uma conta em dólar, gigante, e não conta a conta de pagar, e quebra. Como é que o país quebra? Uma fábrica, uma loja, a gente sabe, fecha a porta e bota uma placa lá. Quebrei, né? O país é uma instituição permanente. Como é que ele quebra? Muda o valor da nossa moeda em comparação com a moeda de circulação internacional. É o que os economistas chamam de taxa de câmbio. E aí cabe a vocês, com uma paciênciazinha eu peço, para me ajudar, que eu estou pedindo a todos os brasileiros, para que a gente mostre ao povo esta negociata. Porque é aqui que está o nó da coisa e eles não deixam o povo entender. Parece assunto de economista. Alguns amigos meus dizem assim, doutor Ciro, você precisa falar mais simples para o povo. Meu irmão, não vou cair nessa. Eu conheço a inteligência do povo e eu vou explicar a taxa de câmbio. E vocês vão ver que é só uma jogada. Por quê? Porque a gente não compra dólar, mas a gente come pão e pizza, se der certo no domingo. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência para os pães que a gente come. Resultado, temos que comprar trigo do estrangeiro. Paga em dólar. Tudo que a gente compra do estrangeiro paga em dólar. Então, quando o Fernando Henrique faz essa tramóia, a gente precisava de R$1 para comprar $1 de trigo. Quando o Fernando Henrique quebra o país, a moeda desvaloriza, nós precisamos de R$4 na data para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, da população perde 70% do poder de compra. A gente não compra dólar, por isso que eles não querem que o povo aprenda isso,
A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. E ônibus, a passagem de ônibus é uma variável do óleo diesel. E este país, ao longo dos últimos 20 anos, sem exceção, adotou a linda, brilhante, genial política de exportar petróleo bruto barato e comprar derivados de petróleo refinados em dólar no estrangeiro. Aqui em Nova Friburgo, 60% do óleo diesel dos ônibus que rodam aqui estão vindo dos Estados Unidos, da China. Para aqui a gente vende petróleo bruto. Não é assim que os italianos fazem? Cara, veja bem, a gente não compra dólar, mas a gente compra celular e é dólar. A gente não compra dólar, mas a gente mexe com informática, com computador, nem que seja para tirar um dinheiro na caixa eletrônica, tudo isso é informática, tudo importado. A gente não compra dólar, mas a gente, por exemplo, compra máquina. A máquina da padaria, dos fornos, os guindastes do povo do Rio de Janeiro, tudo importado. Resultado prático, dá-se passagem ao Lula. Quebra o Brasil e dá-se oportunidade ao Lula. Quando o Lula toma posse, e aí a gente já aprendeu, veja como é simples entender a importância da questão da taxa de câmbio, porque ela é um preço que mexe com todos os outros preços do custo de vida, simples assim. Todos os fertilizantes da agricultura, todos os defensivos agrícolas da agricultura, tudo importado. Pega a agricultura daqui e vai ver, 40% dos custos de produção da agricultura espetacular de vocês vem do estrangeiro. Aí oscila a taxa de câmbio, o agricultor tem um prejuízo e sai do ramo, não sabe nem o que aconteceu. Porque nem direito ele tem, pela interdição do debate, que a grande mídia, 5 famílias controlam, não querem que o nosso povo entenda. O Lula entra, a taxa de câmbio está em R$ 9,20 se fosse hoje. Dia 1º de janeiro também estava lá. Ajudei o Lula, tendo sido candidato a presidente, como ajudei o Itamar a fazer o real contra o PT, ajudei o Lula contra a interdição dos coxinhas que não queriam deixar o Lula trabalhar. Pois bem, no dia que o Lula toma posse, a taxa de câmbio, para vocês verem como é importante, estava R$ 9,20 de real hoje. Quando 8 anos depois o Lula entrega o governo para Dilma, a taxa de câmbio pelo mesmo valor de hoje estava R$ 1,75. Quando o real perde valor e o dólar sobe, a gente empobrece a capacidade de consumir, como eu mostrei. Né? Precisa de R$ 1 para comprar um dólar de trigo, passa a precisar comprar 4 para comprar o dólar de trigo, a gente empobrece. Mas o oposto, a gente enriquece. Aumenta a capacidade de consumo do povo. Então, repare, o Lula pegou em 9,20 e entregou em 75. Na prática, o Lula multiplicou por 4 a capacidade de consumo do nosso povo. E o povo fica justamente feliz, gratifica o governante que fez isso. Só que, de novo, o problema do modelo foi adiado, a popularidade farta, generosa, descuida, e o Brasil segue compensando essa explosão de consumo, de multiplicar por 4 a capacidade de consumir, aumentando o volume de coisas importadas. E o Brasil não quebra por quê? Com o Lula. Não quebra porque a China, como eu falei, saiu de 1% do comércio mundial para 12,5% do comércio mundial. E ao crescer tão veloz e explosivamente, aumentou absolutamente artificial os preços dos produtos tradicionais brasileiros que ela compra. Olha os números. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada de minério de ferro estava sendo vendida por $38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril por $30. Então, repare bem, com o Lula, aumentou o consumo, aumentou a importação e o Brasil não quebrou porque soja, milho, minério de ferro, petróleo bruto, etc., etc., artificialmente altos os preços, meio que mascararam a conta. Com a Dilma, a crise de 2008 nos Estados Unidos adiou-se um pouquinho, deu-se em 2014, 13, a queda dos preços das commodities. A Dilma não entendeu nada. Chamou o Levi, cuja experiência anterior tinha sido quebrar o Rio de Janeiro, e disse: meu filho, você quebrou o Rio de Janeiro, então venha para cá que você agora vai quebrar o Brasil comigo. O PT criou o movimento Fora FHC. E o Lula assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique por causa disso. Aí eu sou amigo do Lula há muitos anos, falei: Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é um erro grave, remédio para governo ruim não é interromper o governo. Vamos bater, vamos criticar, vamos pressionar pela mudança e vamos esperar a eleição que um de nós ganha.
tu é que saudade dos teus amigos tucanos, não sei o que e tal, fez o pedido de impeachment, e olha o Brasil, foi entregar ao então presidente da Câmara, Michel Temer, que era braço direito do Fernando Henrique naquela crise. E o Michel Temer, naturalmente, que era do lado deles, pega o pedido de impeachment e joga na lata do lixo. Vem a Dilma, acontece o mesmo filme, o país quebra, e o outro lado, com a moral que a gente deu para eles, pede, cria um movimento fora Dilma, o povo vamos zangar disso, e, porque além do dólar desvalorizar, a Dilma ainda cometeu a imprudência de dar um tarifaço, que aumentou em 60% a energia elétrica no Rio de Janeiro. Aí eu falo, peraí um pouquinho, meu irmão, eu acabei de votar, e tomo de volta, perdemos metade da minha capacidade de consumo, e a minha despesa em casa com energia explode, 2 tantos, para aquele lugar, tá vendo? Não estou melhorando? Para aquele lugar, não é possível mais. Eu quero agora ser more presidential, então não pode mais falar puta que pariu, né? Quero o que eu ia dizer, mas você viu que eu me controlei na hora, estou só contando a história que eu ia dizer, não disse. É brincadeira só para a gente quebrar um pouco assim a dificuldade do momento. Então o que acontece? Apresenta um pedido de impeachment e dessa vez quem recebe o pedido de impeachment é o Eduardo Cunha, homem do Michel Temer, que eles botaram na linha de sucessão. Aí ele pediu para morrer por outro. Prefeito, qual a importância do Ciro Gomes em Friburgo? Muito importante. Foi uma aula muito bonita sobre a democracia, sobre a economia, sobre a política no nosso país. O Ciro deu uma aula, deu um show. Meus parabéns aqui para ele e para todos que estavam aqui assistindo. Só alegria? Só alegria. Amigos e amigas da TV do Povo, junto conosco o deputado Luiz Martins, ele que é um guerreiro, um homem que defende o povo do estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa, é oriundo da Baixada Fluminense do nosso estado, mas caminha cada canto, cada município com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do povo e da nossa gente. Deputado, é um prazer em tê-lo na tela da TV do Povo. Prazer meu, Marcos. É um prazer estar com você aqui. Deputado, faz um breve relato. O deputado nasceu aonde, estudou aonde, fez a sua vida. Explica pra gente, explicita nesse momento que as pessoas nos dão o privilégio de estar sintonizado na TV do Povo. Ô Marcos, eu nasci na zona da Leopoldina, do Rio de Janeiro, especificamente em Olaria. Sou economista, me formei na Universidade Gama Filho, na Piedade. E basicamente a história do meu pai era servidor público, minha mãe do lar, e eu sou funcionário da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então o nosso compromisso com o servidor, com a história do Rio de Janeiro, está toda nesse contexto, porque meu pai não tinha mandato, a gente apoiava um vereador chamado Mourão Filho, que foi cassado pela ditadura, um dos vereadores mais votados da zona da Leopoldina, e aprendemos a conviver com a política e enfrentar a ditadura logo jovem. Qual área da prefeitura que o senhor é funcionário? Eu sou funcionário da Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro. Economista, entende tudo de economia. Como é que vê nesse momento o Meirelles lá na Secretaria no Ministério da Fazenda em Brasília? Olha, eu vejo o Meirelles como representante dos grandes bancos e principalmente do Banco de Boston, né? A gente teve uma palestra aqui hoje do Ciro Gomes maravilhosa, mostrando que a gente está na mão dos banqueiros, infelizmente, e precisamos dar a volta sobre isso. Eu acho que acredito no Rio de Janeiro, no Brasil, na questão do emprego e da produção. Por isso que no nosso mandato nós trabalhamos com a questão da renúncia fiscal, porque eu sou favorável ao Marco Medeiros, ao incentivo fiscal, em função dessa guerra fiscal instalada no Brasil. Se o Rio de Janeiro não tivesse feito isso, a gente não teria aqui como ter a indústria têxtil em desenvolvimento na região de Friburgo, em toda a região, e você foi vereador, um dos mais votados aqui da história, e sabe da importância da indústria, do polo metal mecânico, daqui do segmento dos atacadistas. Então é isso que a gente trabalha no mandato. E o senhor assumiu o mandato na Alerj e desde o primeiro dia a gente acompanha o seu trabalho na imprensa e as próprias idas na Alerj. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de seus mandatos. Olha, eu estou no segundo mandato, eu sou o maior autor de leis
da história do parlamento. Você conviveu na Assembleia Legislativa, no primeiro mandato foram 43 leis, hoje eu estou com 71 leis já sancionadas. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a gente atende por ano 14 mil pessoas, o ônibus da Defesa do Consumidor já esteve em Friburgo, nós temos atendimento presencial. Eu acho que é uma história. Eu tenho muito orgulho de ser político, quis ser deputado estadual, eu trabalho nas comissões, sou da comissão de orçamento, votei até contra a conta do Pezão agora na comissão de orçamento. Votou contra? Votei contra só por uma questão importantíssima, ele não conseguiu atingir o índice constitucional de 12% na saúde. E que é obrigatório. E é obrigatório, eu não poderia, nesse momento, e sempre acompanhei a questão técnica do Tribunal de Contas, que encaminhou pela rejeição, eu não poderia fechar os olhos sobre isso, ainda mais numa crise que a saúde vive no estado do Rio de Janeiro, você tem um secretário que não conseguiu atingir o índice. Então, a gente está ali com responsabilidade no exercício do mandato e a gente tem um carinho muito grande por essa região, que você representou Friburgo, você sabe da minha ligação com o Onei Botelho. Eu tenho o maior respeito pelos votos que eu tive aqui. Eu tive 2.600 votos em Nova Friburgo. Se eleger vereador aqui. E você sabe da importância. Isso é de um grupo que tem responsabilidade com a cidade. Então é isso que nós temos o dever de honrar, não só aqui, como toda a região. E nesse momento a gente vê essa crise do governo do estado. Como o senhor avalia o governo Pezão? O que o senhor acha que tem que fazer para poder melhorar os índices de emprego, os índices de pagamento na área econômica dos seus funcionalismos públicos do estado? Como é que o senhor vê isso tudo? Olha, eu vejo com uma tristeza, eu acho que falta comando. O Pezão é uma boa pessoa, mas eu acho que falta comando. Só em você deixar 3 folhas salariais atrasadas é muita coisa. Eu votei pelo acordo fiscal, porque eu acho que era a salvação do Rio, só tinha essa, que foi apresentado a nós, deputados estaduais, mas fiquei triste anteontem saber que em 3 anos, os juros, Marcos, será de 1,3 bilhão. Quase o valor que ele vai pegar. É um juro de agiota que o governo federal, porque teve que vender a dívida para um banco estrangeiro, é um juros de agiota. Então isso compromete daqui a 3 anos a questão do estado do Rio de Janeiro. E realmente o que o Ciro falou, você não pode ter uma economia como foi o Rio de Janeiro, pautada no petróleo, que é uma questão volátil, que aí nós não temos esse caminhamento. A lei de responsabilidade fiscal não proíbe esse tipo de negociação? Proíbe, mas por isso que tem vários problemas no governo do estado. Agora, a nossa região, o senhor demonstrou através da sua fala e principalmente das suas ações a importância, a alegria e principalmente a preocupação nos investimentos e nas atividades econômicas da nossa cidade. Nesse sentido, como é que o senhor vê daqui para frente Nova Friburgo, a região serrana do estado do Rio de Janeiro? Nós votamos pela questão de prorrogar até 2032 a questão têxtil, que foi fundamental. Tiramos do Fundo de Equilíbrio Fiscal a questão do hortifruti granjeiro, o segmento lácteo, sempre buscando na questão do desenvolvimento da região de Nova Friburgo. Então a gente está no finalzinho de um governo muito difícil, mas com apoio do parlamento. Eu apoiei no que eu podia fazer e esperamos ter um novo governante que olhe com outro olhar para essa região. Aquele cidadão, aquela cidadã que nesse momento nos dá o privilégio de estar sintonizado no Canal 3. Que tipo de mensagem de esperança, de carinho, de emoção e principalmente para motivar as pessoas a participarem do processo eleitoral? A tela da TV do Povo é do senhor, fique à vontade. Marco, não tem outro sistema melhor que a democracia. Eu acho que é o voto que é a importância que nós iremos transformar o estado do Rio de Janeiro. Quando o político ou o governante não é bom, daqui a 4 anos você renova, mas sempre cobrando. Você tem a obrigação de participar nas eleições, que eu tenho dito, se as pessoas do bem não ocuparem esse espaço, as pessoas do mal irão ocupar. Vão ser eleitos 70 deputados estaduais, 46 federais, presidente da República, governador e senador. Então você, jovem, acredite na política, participe dela, que é o caminho da nossa libertação. Obrigado e parabéns, deputado. Obrigado a você, Marcos. Foi um prazer falar contigo. TV do Povo, a leite da verdade. Junto conosco, Carlos Lupe, ele que foi deputado estadual, foi secretário de Estado, foi suplente de senador e ministro, um homem que conhece tudo da realidade brasileira. Uma avaliação nesse momento da participação do PDT na conjuntura nacional. O momento é difícil, é um momento que a gente precisa debater com a sociedade, esclarecer a sociedade
informar o que está acontecendo com o Brasil e buscar as soluções. O Ciro Gomes é nosso candidato a presidente da República com esse objetivo. Fazer um grande debate sobre a nação que queremos, sobre um projeto para o Brasil, sobre uma saída para o Brasil que está mergulhado na sua maior crise da história. Nós temos certeza que a história do trabalhismo, a história de um projeto de nação livre, independente, cuja base principal seja a educação que liberta o nosso povo, é a principal instrumento que a gente tem para fazer um debate que leve Ciro à presidência para fazer as transformações que o Brasil precisa. Futuro político de Lupe? Ajudar o PDT, ajudar o Brasil, não mais sendo candidato, que eu acho que eu já cumpri a minha tarefa. Porque eu acho que são etapas, meu papel agora é abrir para novas gerações. Eu já sou homem de 60 anos de idade, já tenho neto, eu quero olhar essa nova geração e ajudar um pouquinho da minha experiência. Como a gente já sofreu mais, porque está vivendo há mais tempo, tem a obrigação de passar os mais jovens para eles evitarem o caminho do sofrimento e buscar o caminho do conhecimento. Esse é o melhor caminho para a sociedade. Brizola? No coração, sempre, sempre. Obrigado, Lupe. Obrigado a você. Vamos continuar mostrando tudo o que está acontecendo aqui na visita do Ciro Gomes em Nova Friburgo. Junto conosco, Zé Alexandre, ele que foi o mestre de cerimônia desse importante momento que é a visita de Ciro Gomes em Nova Friburgo. A avaliação de um político com nome nacional estando em nossa cidade, principalmente você sendo um mestre de cerimônia e participando de tudo. Como é que você ouviu, como é que você participou e que conclusão você chega? Bom, Marcos, primeiro agradecer a sua presença aqui. Eu, como secretário-geral do PDT na região, fui convidado a fazer esse trabalho agora, de organizar esse evento e de receber, né, uma pessoa com experiência, né, as propostas foram colocadas aqui nessa noite. E a bagagem que o Ciro Gomes tem como governador que foi, como ministro que foi, e com essa experiência colocada agora no PDT, na busca aí pelo trabalho de presidência da República na disputa de 2018. Então, foi muito importante porque Nova Friburgo, pela importância que tem como uma cidade polo, uma cidade que regimenta todo um contexto dentro do interior do estado do Rio de Janeiro, não poderia se furtar o debate nacional. Então foi muito boa as colocações dele, mostra que é uma pessoa muito preparada. Nesse sentido, como é que você vê a cidade, você que tem uma grande empresa de eventos, trazendo para o município, a conjuntura municipal? Olha, Friburgo, a gente tem percebido que ela está num caminho importante no desenvolvimento regional, precisa naturalmente de vários acertos ainda, a gente percebe que estamos no caminho disso, mas a gente presencia um momento importante. A crise que a gente está vivendo dentro de um estado problemático, um estado em que vem passando por muitas dificuldades, mas Nova Friburgo tem uma característica, você que conhece, você que roda, você que está em todas as partes dessa cidade, nós temos uma pequena dependência dos órgãos governamentais, quer seja municipal, estadual ou federal. Aqui nós temos uma indústria pujante, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que são colocadas no mercado de trabalho através dessas grandes, pequenas e médias empresas. Eu que tive a oportunidade de presidir a Associação Comercial, que hoje comemorou seus 100 anos, a gente percebe a importância do contexto econômico que Nova Friburgo tem. Então a gente minimiza muitos efeitos da crise em função da atividade econômica que, apesar de estar ainda num momento de declínio, mas ela parece que está agora dando a virada. E Nova Friburgo não está atrás desse cenário. Então a gente, enquanto empresário, a gente busca trazer novas oportunidades através dos eventos que nós organizamos, porque o evento, que você sabe muito bem, ele emprega pessoas, ele movimenta o turismo. Eu cito o Festival do Chocolate, em que nós tivemos a oportunidade de fazer esse ano, foram 237 ônibus de excursão. Foram mais de 20 mil pessoas, quer dizer, todos os pontos, restaurantes, comércio, casa noturna, restaurante, todo o comércio, diretamente ou indiretamente envolvido pela cadeia produtiva do turismo, foi impactado por esse evento. Por esse e por outros eventos que eu e outras empresas do mesmo ramo fazem aqui em Nova Friburgo. Então, agora a gente espera que no próximo ano a gente possa ter momentos melhores e estamos trabalhando para isso junto com todos os atores locais e quer seja da iniciativa privada, do poder público, a gente precisa caminhar junto. E vocês da imprensa também. Obrigado e boa sorte. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marquinhos. Vamos continuar mostrando tudo o que está acontecendo aqui na festa, na recepção de Ciro Gomes em Nova Friburgo. Amigos e amigas da TV do Povo, junto conosco o Ney Botelho, ele que foi deputado estadual, é empresário que trabalha em função da melhoria da qualidade de vida do nosso povo e que nesse momento é anfitrião de Ciro Gomes. Como é que você participa desse momento?
Com muita satisfação, Marquinhos, porque eu vejo que eu tive a oportunidade de trazer uma pessoa como Ciro Gomes, que foi governador, foi ministro, foi deputado estadual, foi deputado federal, e para passar um pouquinho do conhecimento dele para um pouco da parte da nossa população. Então fico feliz de estar aqui, de receber vocês da TV do Povo e poder mostrar um pouquinho desse debate que todo mundo saiu muito animado com todo o conhecimento que Ciro Gomes tem do nosso país. Sua contribuição nesse momento para o governo municipal, como é que você avalia a conjuntura? É um ano muito difícil, que está se acabando, e eu acredito muito que ano que vem pode ser dado uma virada. 2018? 2018. Só alegria? Só alegria e muito trabalho. Boa sorte. Obrigado, Marquinhos. TV do Povo, a lente da verdade.